Bem-vindos a O Debate. Hoje vamos mergulhar num dos conjuntos de textos mais centrais e talvez mais complexos de toda a tradição cristã. A ideia é analisarmos as múltiplas perspectivas que eles encerram. A nossa exploração foca-se na exégese dos textos bíblicos do Domingo de Páscoa, mais especificamente do ano litúrgico A. Exato. E para isso vamos apoiar-nos bastante nos comentários profundos da biblista Marie-Noëlle Tabu, a partir da compilação que foi feita no blog de Thierry Janas. É um material fascinante. Sem dúvida. E há um tema transversal que emerge com enorme clareza ao longo destas leituras, que é o conceito de liberdade. Mas a verdadeira tensão aqui, a questão central que divide a interpretação deste evento pascal, é a sua própria natureza. Ou seja, como é que o compreendemos? Pois, o grande ponto de interrogação. Exatamente. Por um lado, nós podemos argumentar que a ressurreição exige fundamentalmente uma ruptura epistemológica radical, quer dizer, um salto de fé prévio que estilhaça subitamente as lentes através das quais compreendemos a realidade. Por outro lado, há quem leia estes textos primariamente como o relato de um processo contínuo de libertação histórica e de transformação prática, muito enraizado no cotidiano. Eu vou assumir a defesa da primeira perspectiva. Estou convencida de que os textos nos mostram que a fé atua como uma ruptura absolutamente revolucionária, onde, usando as palavras de Santo Anselmo, é preciso crer para compreender, alterando os velhos paradigmas num instante. Bem, e eu abordo a questão por um prisma bastante diferente, como deves calcular. Ao analisar o mesmo material da Tabut, vou defender que os textos ilustram uma profunda continuidade. A ação libertadora de Deus não se dá através de um corte abrupto com a história humana ou com o passado de Israel. Foca-se sim na transformação lenta, progressiva e vívida da realidade ordinária. A Páscoa é a consumação de uma promessa histórica que leveda a massa do mundo e não uma evasão súbita da realidade. Certo, mas repara, para percebermos a dimensão dessa ruptura de que falo, nós temos de olhar com muita atenção para o Evangelho de São João e para os Atos dos Apóstolos. A ressurreição é-nos apresentada não como o próximo capítulo lógico ou previsível da história, mas como um autêntico sobressalto com a lógica humana. Pensa na cena do túmulo vazio descrita por João. Temos os panos de linho posados e o sudário enrolado à parte. Tabut sublinha que estas não são provas científicas irrefutáveis. Elas servem como um gatilho para um salto de fé imediato. Lázaro, por exemplo, saiu do túmulo ainda atado pelas ligaduras, não é? Precisou que o desatassem. Sim, precisou de ajuda externa. Exato. Jesus não. Ele deixa para trás a própria passividade da morte. Mas o que mais me fascina nisto é o impacto psicológico e intelectual. O texto diz que o discípulo amado entrou no sepulcro, viu e acreditou. E repara bem na ordem das coisas. Só depois desse salto quase cego de fé é que a inteligência das Escrituras se desbloqueou. Pois. Antes daquele preciso momento, o plano divino era essencialmente incompreensível. E a mesma ruptura paradigmática acontece com São Pedro nos Atos dos Apóstolos. Quando Pedro entra na casa do centurião romano Cornélio, ele está a abandonar num instante toda a sua educação religiosa. É uma revolução autêntica. A salvação destrói as fronteiras de Israel, exige a demolição dos alicerces conceptuais anteriores e não apenas bem uma simples reforma. Mas repara, não achas que chamar-lhe uma ruptura cega minimiza de certa forma o peso de toda a história que eles já traziam nos ombros? Quer dizer, se olharmos atentamente para o Salmo 118 que a liturgia nos propõe e para as epístolas de São Paulo, percebemos que não há um corte radical com o passado. Não há. Não de todo, é precisamente o culminar do combate histórico de Israel. O Salmo 118 insiste imenso na importância de fazer memória. Quando o salmista canta a maravilha diante dos nossos olhos, ele está a ligar aquele momento presente à constante ação libertadora de Deus que já se manifestava desde o êxodo do Egito. A imagem celébrima da pedra rejeitada pelos construtores, que se torna a pedra a embolar, demonstra que Deus passa os séculos a transformar situações de morte em vida. Certo, portanto, a Páscoa não é uma novidade anistórica que cai do céu de paraquedas. É a consumação perfeita de uma promessa antiga. E Paulo explica isto perfeitamente com a analogia dos velhos fermentos aos coríntios. A Páscoa não exige de nós um momento mágico de iluminação mental instantânea. É um processo moral. Talbot clarifica muito bem o que Paulo quer dizer com pensai nas realidades do alto. Não se trata de viver numa dimensão etérea, mística ou de fugir da terra. É viver esta mesmíssima vida ordinária, mas de outra forma. Com humildade, com perdão,
É a história a seguir o seu curso natural, a levedar lentamente a massa da humanidade. Deixa-me pegar nessa ideia do levedar lentamente, porque acho que o Evangelho de João contraria frontalmente a ideia de um processo lento quando olhamos para o momento da descoberta do túmulo. Tu falas de continuidade, mas a narrativa descreve um momento de ignição fulminante. Os panos deixados no sepulcro operam como autênticas peças de convicção. Sim, operam como sinais. Mais do que sinais. Talbot faz uma observação brilhante. Se o corpo tivesse sido roubado, como os opositores tentaram fazer crer, os ladrões teriam levado o cadáver enrolado nos lençóis. Ninguém rouba um corpo e perde tempo a despi-lo e a dobrar o sudário cuidadosamente no escuro. Portanto, a ausência do corpo, aliada àquela organização inexplicável, desencadeia a fé instantânea de João. E a questão central aqui é que esta fé tem de anteceder a compreensão intelectual. Mas tem de anteceder porquê? A inteligência de João não estava suspensa, ele estava simplesmente a processar os dados históricos e materiais que tinha à frente. Tem de anteceder porque não havia um guião óbvio. Talbot é muito categórica neste ponto. Em lado nenhum do Antigo Testamento estava escrito explicitamente que o Messias iria ressuscitar daquela forma. Se fosse um processo contínuo de memória, João teria entrado, olhado para os panos e pensado: claro, como dizia o profeta tal. Mas não foi isso que aconteceu. Claro que não foi imediato o raciocínio das Escrituras. Exatamente. As Escrituras permaneceram obscuras e impenetráveis até que o salto de fé ocorresse. É a inversão do método científico habitual. Normalmente, nós exigimos compreender para depois acreditar. Ali, João teve de acreditar no impossível para que, subitamente, todas as peças do Antigo Testamento fizessem sentido e se tornassem luminosas. A inteligência das Escrituras estava fechada a 7 chaves, até a ruptura da fé arrombar a porta. Compreendo o que dizes. A ausência do corpo e os panos dobrados são, sem dúvida, um gatilho impressionante. Mas se lermos a exegese de Talbot com todo o rigor, ela adverte precisamente contra essa ideia de que a prova visual resolveu tudo instantaneamente. Ela afirma categoricamente que, perante o túmulo vazio e mesmo perante as aparições que se seguiram, nenhuma destas provas é verdadeiramente vinculativa. Certo, ela usa essa expressão. Ou seja, não são coercíveis, não obrigam o intelecto a submeter-se de forma irrefutável. Se a fé dependesse exclusivamente dessa explosão epistemológica baseada em ver lençóis dobrados, como é que o cristianismo sobreviveria nas gerações seguintes que não tiveram acesso a esse choque visual? Sobrevive pelo testemunho dessa mesma fratura inicial. A fratura reverbera através do tempo. Mas o testemunho só é credível se tiver efeitos práticos continuados. O que Talbot sustenta é que a única verdadeira prova admissível da ressurreição, ao longo prazo, são os seus efeitos na vida real, a transformação profunda das comunidades. Tu focas-te no assombro de João, e fazes bem, mas o próprio Evangelho mostra-nos que o choque visual demorou a ser processado por outros. Estás a pensar na Madalena. Exatamente, olha para Maria Madalena. Segundo Talbot, ela representa a alvorada da humanidade nova. Mas viu o túmulo aberto e a sua primeira reação não foi um salto de fé iluminado. Ela achou que o corpo tinha sido roubado e foi queixar-se. A compreensão profunda veio à medida que viviam a experiência do ressuscitado. A prova robusta de que a morte foi vencida é empírica e histórica. É ver uma comunidade de pessoas medrosas deixar-se habitar pelo Espírito e mudar a forma como tratam os outros. O salto de fé de João pode ter iniciado o processo para ele, mas a validação dessa fé no mundo é a massa a levedar que fala Paulo. O problema dessa visão e de focar tanto no efeito a longo prazo é que corremos o risco de domesticar o evento. Minimiza a violência conceptual do que realmente aconteceu. Se tentarmos encaixar a ressurreição apenas como o levedar de uma massa moral, perdemos de vista a fratura absoluta com a tradição. Vamos olhar para o caso de Pedro em Cesareia, nos Atos dos Apóstolos, que é o nosso segundo grande ponto de discórdia. Sim, vamos a isso. Quando Pedro diz qualquer um que creia nele recebe o perdão, a expressão qualquer um é uma revolução sísmica. Não é apenas uma evolução natural do judaísmo. É uma expansão da promessa, não uma fratura. E é uma fratura profunda. Pensa no contexto em que Pedro está. Ele encontra-se na casa de Cornélio, um centurião romano, um temente a Deus, que é incircunciso. Na mentalidade judaica do primeiro século, da qual Pedro provém e na qual foi rigorosamente educado, entrar naquela casa era uma impureza ritual grave, era uma infração impensável.
Toda a teologia de Pedro, tudo o que ele entendia sobre a aliança, baseava-se em fronteiras físicas, étnicas e rituais estritas. O povo eleito de um lado, os pagãos do outro. O facto de Pedro quebrar essas fronteiras num instante não é o levedar lento da massa, é uma implosão das suas fundações. Tabut diz textualmente que a ação do Espírito Santo empurrou Pedro. Ele foi forçado a abandonar as suas certezas. Os milagres que Pedro tinha feito antes, curando Enésias e ressuscitando Tabita, deram-lhe a força para este milagre sobre si mesmo, como a autora lhe chama tão agudamente. A ação de Deus exigiu a demolição do edifício teológico antigo, não uma mera renovação da fachada. A violência do choque biográfico em Pedro é inegável. Concedo-te isso. Para a psicologia de um judeu devoto do primeiro século, entrar na casa de um romano incircunciso exigiu uma coragem enorme. Mas teologicamente, e à luz da forma como Tabut cruza os textos, essa abertura aos pagãos não é uma negação da história de Israel, é o cumprimento exato do plano original. Tu falas em demolição do edifício teológico, eu digo que o arquiteto finalmente colocou a pedra angular que faltava no mesmo edifício. Mas como podes dizer que é o mesmo edifício quando as regras de quem pode entrar nele mudaram tão radicalmente? Porque as regras humanas tinham corrompido o plano arquitetónico divino. Lembra-te da análise que Tabut faz cruzando o Salmo 118 com o capítulo 28 do profeta Isaías. Isto é crucial. No tempo de Isaías, a sociedade de Jerusalém estava profundamente degradada. Os construtores da altura, ou seja, os líderes políticos, os reis, os sacerdotes, estavam a construir alianças corruptas, rejeitando as pedras sólidas do direito e da justiça. Isaías anuncia então que o próprio Deus assumiria o papel de arquiteto. Sim. A inclusão dos humildes, dos desprezados e, inevitavelmente, dos pagãos sempre fez parte deste plano mestre de Deus para quando os construtores humanos falhassem. Cristo não quebra a promessa do Antigo Testamento, ele é o alvo para onde essa promessa sempre apontou. A atitude de Pedro em casa de Cornélio não é a criação de uma religião nova a partir do zero. É Pedro a perceber finalmente que a trajetória histórica de Israel atingiu o seu propósito perfeito. A aliança foi desenhada para se expandir ao mundo inteiro. Mas repara, se a ideia é que estamos perante um edifício continuado e uma expansão histórica natural, como é que tu lidas com as palavras tão extremas de São Paulo aos Colossenses? Este é o nosso terceiro ponto nevrálgico. A tensão entre o já realizado e o que ainda está por fazer. A linguagem de Paulo na segunda leitura é taxativa e não soa nada a um projeto de construção gradual. Ele diz: pensai nas realidades do alto, não nas da terra, e justifica isto dizendo: vós passasteis pela morte. Sim, as palavras são fortes. São fortíssimas. A linguagem aqui transcende a ética, é uma transição ontológica. Paulo não está a fazer um apelo moral do tipo melhorem o vosso comportamento no dia-a-dia. Ele está a fazer uma afirmação dogmática brutal. A nossa vida está agora escondida com Cristo em Deus. Isto exige que a perspectiva humana mude radicalmente, voltando costas à lógica mundana para se focar no divino. Evidencia que o triunfo de Cristo sobre o mundo é completo, definitivo e absoluto. Desde a manhã de Páscoa, a velha realidade colapsou. Diluir este absolutismo num processo histórico contínuo é esvaziar a força cósmica do evento. Se já fomos sepultados e ressuscitados no batismo, como defende o texto, então a nossa verdadeira pátria já não é aqui. Deixa-me discordar de forma veemente dessa leitura de evasão da realidade material, usando precisamente os termos da exegese da Tabut. É verdade que, lido de forma isolada, esse excerto de Paulo pode soar a um convite para fugir do mundo e viver com a cabeça nas nuvens. Mas Tabut identifica este aparente paradoxo em Paulo e resolve-o de forma genial, mantendo os pés bem assentes na terra. Paulo usa dois tempos verbais que parecem colidir frontalmente. Por um lado diz, vós vos revestistes do homem novo, no passado, como um facto consumado por Cristo. Mas poucos versículos depois exorta a comunidade com um imperativo, revesti-vos de ternura e compaixão. Como é que já fomos revestidos e ainda temos de nos revestir? Exato, o trabalho essencial já foi feito por Cristo. Nós apenas assumimos essa nova identidade. Assumimos trabalhando na prática.
Tabita é incisiva ao explicar que as realidades terrenas que Paulo manda descartar não representam de todo o mundo físico ou a matéria. A teologia judaico-cristã não é dualista, não odeia o corpo nem o mundo. Deus confiou-nos esta terra para a transfigurarmos. As realidades da terra que Paulo critica são a cupidez, o vício, a impureza, o ódio. E as realidades do alto não são experiências místicas de levitação. Elas traduzem-se em bondade, humildade e perdão mútuo nas interações humanas normais. Mas nota que, para haver essa mudança de comportamento sustentada, a velha identidade tem de morrer primeiro. Sim, mas a grande metáfora que o texto nos dá para ilustrar isso é a dos pães ázimos, na primeira carta aos Coríntios. É uma metáfora do trabalho contínuo. O rito judaico, antes da Páscoa, consistia em limpar meticulosamente a casa de todo o fermento velho da colheita do ano passado, para cozer pão novo sem fermento. Paulo apropria-se deste ritual doméstico e diz o Cristo que é o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. Ou seja, a libertação definitiva já aconteceu a nível cósmico. Exatamente o que eu defendo. Mas calma, porque a nossa responsabilidade diária e histórica é limpar a casa, purificar a nossa vida ordinária desse velho fermento da perversidade. O triunfo é total em Cristo, sim, mas a sua aplicação na humanidade exige um esforço ético, rigoroso e compassivo todos os dias. Não há qualquer evasão do mundo. Há uma imersão ainda mais profunda na sociedade para a redimir através do perdão e da justiça. O problema de focar exclusivamente nessa limpeza da casa contínua é que essa purificação do fermento velho só faz sentido se nós reconhecermos que o evento que gera a nova massa exige um corte que a sabedoria humana jamais conseguiria conceber ou produzir. O esforço ético de que falas não nasce do nada. Como João aponta no prólogo de seu Evangelho, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. A lógica natural do mundo é incapaz de receber o espírito da verdade pelos seus próprios méritos intelectuais ou morais. Certo, o impulso inicial não é humano. Exatamente. Portanto, a ignição inicial para esse esforço compassivo tem de ser um choque que fratura o entendimento natural humano. Sem o sobressalto visceral do túmulo vazio e a aceitação quase ilógica de que a morte biológica foi derrotada, não tens motivação para amassar pão nenhum. A continuidade moral de que falas é real, eu não a nego, mas é apenas o rescaldo, a poeira a assentar, após uma explosão epistemológica gigantesca. Percebo perfeitamente onde quer chegar com a ideia da explosão inicial. O sobressalto existiu de facto naquelas testemunhas de primeira linha. Ninguém acorda de manhã à espera de encontrar um túmulo vazio. No entanto, a textura dos relatos bíblicos mostra-nos que o salto de fé não desliga o interruptor da história, nem substitui a experiência acumulada de Israel. Pelo contrário, liga-nos a ela de forma mais profunda. Lembra-te do salmista, do Salmo 118, que canta "Não morrerei, antes viverei para anunciar as ações do Senhor". Então, o que estava ele a dizer? Era uma certeza pragmática, baseada na experiência histórica acumulada da fidelidade de Deus em salvar o seu povo das piores calamidades, das guerras, do exílio. A ressurreição cristã encaixa na perfeição nesta matriz histórica. É a resposta suprema ao mesmíssimo padrão de ação divina que libertou o povo da escravidão no Egito. A ressurreição não é uma anomalia cósmica que ignora a história, é o momento mais denso da fidelidade histórica de Deus. Bem, quando tentamos juntar todas estas peças e olhando para o quadro geral de tudo o que dissemos sobre as reflexões de Tabut, penso que as nossas posições ficam muito claras. Do meu lado, mantenho a convicção forte de que os textos da liturgia pascal exigem primariamente o reconhecimento de uma fratura profunda, um salto de fé radical. Seja através do olhar atónito de João perante os panos misteriosamente dobrados no túmulo vazio, ou da mudança sísmica que forçou Pedro a ultrapassar o abismo cultural para entrar na casa do pagão Cornélio, os textos descrevem uma reconfiguração revolucionária da compreensão humana. A ressurreição é como uma luz ofuscante que irrompe na madrugada. É um evento singular que destrói as categorias lógicas antigas para que as escrituras, até aí fechadas, se tornem finalmente inteligíveis. Continua a subscrever Santo Anselmo: perante a morte vencida, é preciso primeiro acreditar no impossível para só depois o poder compreender. E da minha parte, recapitulo a ideia de que a verdadeira genialidade destes textos reside precisamente em não alienarem a história e o esforço humano.
a Páscoa, lida quer através da exultação milenar do Salmo 118, quer através da profunda sensatez ética de Paulo, revela-nos a contínua e obstinada obra libertadora de Deus. O impacto real da vitória de Cristo sobre a morte não se encerra num assombro intelectual pontual de um ou dois discípulos. Verifica-se na transformação ética, comunitária e gradual da vida. Tal como a massa nova, que precisa de ser constantemente purificada do velho fermento da maldade, a vida do alto vive-se de forma incrivelmente concreta cá embaixo, na paciência, no perdão mútuo e na retidão de todos os dias. A ressurreição não interrompe a história, salva a história a partir de dentro. E é verdade. E apesar deste forte contraste conceptual entre nós, entre a explosão que muda tudo num segundo e a massa que leva lentamente ao longo dos séculos, é evidente que encontramos um terreno de convergência formidável. O material da exegese demonstra que a mensagem basilar de toda esta liturgia é a libertação profunda, um conceito, aliás, que sabemos ser o grande fio contorno para o autor dos comentários que estivemos a dissecar. Quer demos primazia ao salto de fé vertiginoso, quer nos foquemos no suor da lenta transformação moral humana, o resultado que o texto exige é o mesmo. A humanidade tem de abandonar as suas velhas amarras. A imagem daqueles lençóis e do sudário abandonados no sepulcro não é apenas um detalhe arqueológico, é a metáfora perfeita da condição cristã. Ao contrário das ressurreições temporárias, como a de Lázaro, a humanidade em Cristo é chamada a sair desatada, completamente livre das prisões biológicas, mas também do vício e do egoísmo. Concordo em absoluto. A noção de fomos libertos não por força coerciva, mas por uma ação transformadora radical atravessa claramente as nossas duas leituras. E há um imenso valor em colocar estas perspectivas em diálogo tal como o fizemos hoje. O foco no teu assombro epistemológico é vital, porque não nos deixa cair na armadilha de reduzir o cristianismo a uma mera moralidade burguesa, a um código de boa conduta. Lembra-nos que a fé lida com o impossível. Por outro lado, o foco no trabalho paciente e na continuidade histórica impede-nos de fugir para um espiritualismo desencarnado e alienado das lutas materiais da sociedade. A riqueza inesgotável destas narrativas antigas reside justamente nesta tensão. A forma como a liberdade nelas descrita se recusa a ser simplificada continua a desafiar as nossas matrizes contemporâneas, exigindo uma resposta vital de quem interage com o texto. Sem dúvida. A tensão não é um defeito do texto. É a sua maior riqueza. E como é hábito moço, deixamos a resposta final e a ponderação destas duas perspectivas rigorosas ao critério e à inteligência de quem nos ouve, para continuem a sua própria exploração no vasto campo da compreensão textual e da exegese bíblica. Obrigada por nos acompanhar em mais uma análise aprofundada na nossa discussão. Até à próxima.